Bora problematizar, a gente adora um textão! Fala, meu povo! Semana passada estreou o filme Pantera Negra, o novo filme de herói da Marvel, e junto com esse filme veio uma lista de questões. Questões que algumas pessoas resolveram ignorar, outras pessoas resolveram reclamar, e a gente, claro, vai conversar sobre elas, porque nós somos desses, não é mesmo? A gente não deixa passar batido esse tipo de conteúdo. Você deve estar se perguntando por que algumas pessoas resolveram reclamar da problematização de Pantera Negra. E é exatamente sobre isso esse vídeo, sobre a crítica social que a Marvel fez, mostrando a história do Pantera Negra, do seu povo, de Wakanda, de como se formou aquela sociedade e como a gente vive hoje. A crítica foi para cada um de nós e vocês vão entender o que eu tô falando. Quando você vive numa sociedade igualitária, em que homens e mulheres têm exatamente os mesmos direitos, em que todos têm acesso à educação, à tecnologia, à boa alimentação, a cuidados médicos, a dinheiro, a absolutamente tudo que você precisa para viver, você não entende a dor e o sofrimento de quem tem deficiência de alguma dessas coisas. E é isso que a gente vê em Pantera Negra. Lá em Wakanda, depois que caiu o tal meteoro com vibranium e que a sociedade se formou em volta dessa pedra maravilhosa que é riquíssima e dá vários benefícios para eles, várias vantagens na vida, aquela sociedade se formou em volta de recursos muito ricos, de recursos muito fartos de tudo. São sociedades que respeitam muito as mulheres e a gente já vê isso de cara no começo do filme, quando o T'Challa chega em Wakanda e a irmã dele é mostrada como a líder do laboratório científico que desenvolve absolutamente todas as inovações daquela sociedade. Ela é a mulher mais inteligente de Wakanda, quiçá do mundo. Isso já coloca as mulheres em pé de igualdade com os homens logo no início do filme. E a gente entende qual é a organização política e social daquela sociedade ali. E aí logo depois a gente é apresentado a um outro lado do povo de Wakanda, que são as pessoas que ficam espalhadas pelo mundo, meio que entendendo o que está acontecendo em cada país, acompanhando tudo e reportando para o Wakanda, que claramente é uma sociedade que vive cercada por um muro imaginário de florestas. Essa galera espalhada pelo mundo reporta tudo o que está acontecendo para eles, mas não vive em Wakanda. Eles enxergam uma realidade do povo africano que se espalhou pelo mundo que é muito depreciativa comparada com o universo de Wakanda, com a realidade rica e farta e igualitária de Wakanda. E isso magoa, isso dói, isso faz com que eles queiram criar uma militância diária para defender o seu próprio povo, para defender os seus iguais. Então esse é o ponto da história de Pantera Negra, que a gente vê uma separação de ideologias dentro do universo do T'Challa, do T'Chaka, que é o pai dele, e que cria todo um ranço familiar que perdura por muitos anos dentro da história da linhagem dessa família. O pai do T'Challa, o pai do Pantera Negra que a gente conhece na Marvel, ele optou por matar o próprio irmão por achar que o irmão não estava cumprindo as diretrizes do seu povo de Wakanda. Ele não buscou entender qual era a ideologia que magoou o seu irmão e fez com que ele militasse em prol do seu próprio povo. E a realidade que fez com que ele ficasse incomodado é exatamente a realidade preconceituosa que a nossa sociedade apresenta para todo mundo que não faz parte do dito padrão social. E é exatamente nesse ponto que a gente tem que entender que quando uma pessoa sofre preconceito, quando ela tem uma dor fruto do preconceito, essa dor se torna incompreensível para quem não compartilha daquela mesma dor. E isso é normal. Faz parte do ser humano ser solidário apenas daquilo que ele compreende fisicamente e emocionalmente. Então, se você não compartilha da mesma dor de outra pessoa, é normal que você não se sinta empático com aquela dor. É natural que isso aconteça. Mas isso não te impede, por exemplo, de respeitar aquela dor. O irmão do T'Chaka decidiu lutar pela dor daqueles que sofriam. Ele estava do lado. Ele tinha todos os recursos de Wakanda, ele tinha proteção, ele tinha soldados, ele tinha uma missão, mas ele não via que a missão dele cumpria o dever que ele percebia ter no mundo. Era um dever muito maior. Era um dever de apoio, de colaboração. Por que o Wakanda é isolada com tantas riquezas, se aqui do lado de fora desse muro protegido, tanta gente sofre de fome, tanta gente sofre um preconceito diário na sua existência? Não era justo. Ele via
que não era justo. Era uma balança com dois pesos muito diferentes. E ele se tornou empático à dor dos outros e ele resolveu lutar pela dor dos outros. A diferença que a gente enxerga ali na história é que durante muitos anos, o pai do T'Challa, ele decidiu ignorar a dor do mundo exterior porque era confortável para ele garantir a segurança do povo dele dentro de Wakanda. Quando o T'Challa assume a liderança daquela nova sociedade ali, ele é questionado primeiro pela ex-namorada, do tipo, cara, você tem que fazer muito mais do que o seu pai sempre fez. Você não pode viver o Wakanda como se fosse um conto de fadas. Ter dinheiro, ser rei de um lugar tão rico, tão maravilhoso assim, não te torna alheio a todos os acontecimentos reais que estão acontecendo no mundo. Eu entendo que nós somos privilegiados e é esse privilégio que faz com que eu queira que o mundo inteiro seja privilegiado também. Não é justo eu nascer, crescer e morrer privilegiado sozinho. Não é justo isso. Então vamos dividir, sabe? Vamos ser solidário. E ele ainda é resistente porque ele foi criado de acordo com uma doutrina que realmente não se importava com o resto do mundo. Se importava apenas com o próprio umbigo. Depois ele é questionado de novo de uma forma muito mais agressiva pelo vilão do filme. E esse vilão entra na história com poderes ideológicos. E isso que é mais incrível dentro de Pantera Negra. Não é o vilão mais poderoso do universo, não é o cara mais forte do mundo, não é alguém que pode te destruir apenas com a força do pensamento. É alguém que ideologicamente tem sentido na história. Ele chega com um discurso que faz sentido, que casa com as mudanças de mentalidade que o próprio T'Challa tem tido nos últimos tempos, no início da história do filme, né? E quando ele chega e questiona os valores sociais, as decisões ideológicas daquela sociedade, a distribuição de renda, quando ele questiona tudo isso é colocado à prova lá dentro da própria sociedade. Tudo bem que ele ganha de uma forma muito mais física do que mental, mas ele prova o seu ponto. Ele tanto prova o seu ponto que no momento que a história vira, no momento que o Pantera Negra consegue retornar ao poder dentro daquela sociedade, ele segue a ideologia do vilão do filme. Ou seja, ele concorda com o vilão do filme. É um vilão ideológico. E a gente precisa entender, e eu acho que essa é a maior lição de Pantera Negra, que diariamente, quando alguém problematiza na sua vida, quando alguém problematiza na sua timeline e você fala, nossa, que saco esse povo feminista enchendo o saco, nossa, que saco esse povo falando de que Pantera Negra é um filme social, poxa, é só um filme de herói, deixa ser um filme de herói. Quando você faz isso, é porque você tá dentro de uma bolha, provavelmente muito confortável, e dentro dessa bolha você não entende, não tem empatia com a dor do outro. E essa falta de empatia com a dor do outro tá destruindo inclusive o seu respeito pela dor do outro. Calma, uma coisa de cada vez. Vamos criar pelo menos o respeito de que toda dor é válida. Não é porque ela não é sua que ela não seja importante. Toda dor merece atenção. E se a pessoa tem uma dor e ela resolve militar para que essa dor termine, para que essa dor cesse de uma vez por todas, se você não é empático a essa dor, o mínimo que você pode fazer por essa pessoa para ajudar na causa dela é se manter em silêncio e respeitar. Se a militância não faz parte da sua vida, em nenhum quesito, ela faz parte da vida de outras pessoas. E dar ouvidos a essas militâncias te torna uma pessoa melhor. Assim como aconteceu com o T'Challa. Ele deu ouvido à militância da ex-namorada, do vilão do filme, da própria irmã em diversos momentos, da tribo oponente que achava que eles eram pessoas omissas, que eles estavam ali no poder sendo completamente omissos ao que acontecia dentro do próprio mundo deles ali de Wakanda. Então ele teve diversas pequenas lições ali durante a história do quanto é importante você prestar atenção em alguma coisa que vá além do seu próprio umbigo. E isso eu acho que é o primeiro passo pra gente respeitar a dor do outro, respeitar a militância do outro, sem questionar o quão valorosa é aquela militância, sabe? Ela não precisa ter valor pra você, ela precisa ter valor pra quem tem a dor e resolve militar pra acabar com essa dor. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou de Pantera Negra. Eu espero que vocês tenham gostado muito do filme. É um filme muito importante que tá virando a página de uma história da Marvel no cinema. É um filme de herói que não abusa das explosões, mas abusa das nossas explosões mentais. E eu acho que a gente tá vivendo numa época em que elas são muito mais importantes do que explosões de prédios e planetas de fato, né? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E assiste também a nossa crítica de Pantera Negra que já saiu, tá aqui no card. Beijo e até a próxima. Tchau!